Ontem teve uma vivência bastante interessante, né? Com relação ao descontentamento, com relação ao vazio, né? E você entrar nas ambientações e perceber o descontentamento porque não há real intimidade, não há real relação, né? As relações, elas ficam totalmente na superfície do que é condicionado pelos ditames da sociedade. Você não tem nenhum tipo de relação em que realmente você está em contato com o outro e o outro está em contato com você. Que ele está realmente querendo saber da sua percepção de vida, querendo saber do seu estado. Não existe isso. Não há um real interesse, inclusive, por questionar coisas que são de bastante significado, que poderiam produzir uma real mutação na vida, não só pessoal, mas como coletivo, né? Então você pegar e observar toda a cultura, desde o ambiente em que você está, até o que você vai vendo pela televisão, pelos meios de comunicação, você vai vendo que tudo fica na superficialidade, tudo empurra você para ficar com uma mente medíocre, para você ficar com uma mente estúpida, para você ficar cultuando, idolatrando valores que não tem significado algum, só leva o ser humano para uma distração, para que ele não perceba a realidade do estado de embotamento dele e de limitação da própria forma de expressão, né? Então, aquilo foi durante o dia inteiro ocorrendo, né? E aí à noite também começou aquela coisa de você perceber assim, de que você mesmo não sabe o que é amor, você não ama, você não consegue ter essa profunda comunhão com outra forma de vida e perceber que você também está cercado de outros seres humanos que também não sabem o que é a realidade do amor. São pessoas também tão egocêntricas quanto você, que você é só um egocêntrico esclarecido, né? A diferença é que você é um egocêntrico esclarecido de que você é egocêntrico. Já não está mais negando isso. E está tentando investigar se há possibilidade ou não de deixar de ser um ser egocêntrico, né? E aí, como você se percebe também cercado por outros seres extremamente egocêntricos, né? E que não fazem a mínima ideia de que são egocêntricos, eles não podem nem ser responsabilizados, porque eles não tiveram uma crise iniciática que faz eles estão no exercício desse egocentrismo, né? Está no desenvolvimento desse egocentrismo, não há a mínima possibilidade de você apontar nada disso. Aí você percebe, o que foi percebido foi um profundo descontentamento, um profundo vazio. E aí muito interessante, que foi percebido também a exigência que a mente cria em cima do ambiente, de que assim, se o ambiente se transformasse, você seria um ser realizado, você seria um ser pleno, né? Se ele te alimentasse, se ele te preenchesse, você deixaria de ter esse sentimento de descontentamento, que quando você observa ele com mais profundidade, você percebe que ele é inerente, ele sempre esteve aí em você, independente das situações que você estava vivenciando, sempre teve esse estado aí. Mas a mente tenta arrumar um bode expiatório, culpar alguém, culpar uma ambientação e dizer que é por causa dessa ambientação, é por causa desse alguém, é por causa dessa relação que você se encontra descontente, se encontra com vazio. Não que essas relações não sejam realmente vazias. Ah, sim. Elas são vazias, elas são superficiais, porque elas não são motivadas por amor, nem de sua parte, nem da parte com quem você se relaciona. Então elas são de fato vazias. Mas aí começou a ter a percepção disso e olhar para essas relações e o questionamento foi se aprofundando. Mas aonde é que você tem relação profunda? Com quem é que você tem relação profunda? Você mesmo não está em relação profunda com nada.
Nem consigo mesmo. Não, pela primeira vez você está em relação profunda consigo mesmo. Tá olhando, você nunca teve em relação profunda consigo mesmo. Agora você está entrando numa relação tão profunda consigo mesmo que você está percebendo, inclusive, as ilusões da mente para tentar culpabilizar o ambiente pelo seu estado inerente de insuficiência, de insuficiência, de insatisfação, de descontentamento. Né? E aí foi muito interessante que naquele momento eu falei assim, não, mas o ambiente não está propício. Estão assistindo coisas que não me dizem nada, que não me tocam em nada, não está tendo realmente nenhum contato, eu vou me isolar. Eu vou me isolar mesmo, vou assistir algum vídeo do Krishnamurti, alguma coisa que me toque um pouco mais. Né? E isolar é violência também. Né? E aí, violência por violência, eu prefiro ficar numa violência com algo que possa produzir uma reflexão. Eu ficar numa ambientação que só me produz condicionamento, não faz sentido nenhum. Né? Então eu fui me aprofundando ali, e aí fui observando, fui para o quarto, fiquei sozinho, e aí eu fui observando o descontentamento. Mas foi muito interessante que foi um observar o descontentamento de forma passiva. Não estava tendo aquela rebeldia com relação ao descontentamento, que é uma coisa que sempre me pegou. Eu ficava tão descontente que eu queria sair de dentro de mim, me cabia dentro de mim. E ali foi, não, vamos sentar e observar o descontentamento, ver o que ele pede, ver o que ele fala, ver quem que ele quer responsabilizar, ver o que ele dá como ideia de libertação, né? E aí foi vendo muito interessante, né, que ele vai propor um monte de situações de segundo em segundo. Então ele vem e fala, vai lá e faz um copo de leite com um Nescau, vai lá e come uma gelatina, vai lá e come um lanche, né? Faz sexo, né? Pega um vídeo, aí ele vai pegar um vídeo, quando ele olha o vídeo, ele vê várias opções de vídeo, aí já não fica contente, já fica descontente com o próprio título do vídeo. Ele clica num vídeo, começa a ver o vídeo, aí a mente vem e fala, não, vai estar no outro vídeo que você vai achar a resposta, né? Então ali foi parado, desliguei ali e até fiquei assim, não, vou ficar só olhando o descontentamento, ficar vendo todo o movimento dele. E aí foi percebido assim, uma coisa foi muito interessante que foi percebido, cara, mas ele está cumprindo o papel. Ele está esvaziando, inclusive você, da esperança, da ilusão de que qualquer outra coisa vai poder criar esse preenchimento em você. Porque se tiver qualquer coisa que tenha que ser necessário para o seu preenchimento, você não será um homem livre. Você vai estar dependente sempre de ter esse objeto, né, que produza esse preenchimento em você. Mas veio assim tão claro, eu fiquei vendo assim, toda a movimentação, né, da mente, a movimentação do descontentamento de uma maneira completamente diferente até então. Ela foi produzindo um esclarecimento da necessidade real de ir esvaziando mesmo. Que é natural esse processo. Esse descontentamento vai vir mesmo porque é factual. As situações, elas são vazias, que estão sendo produzidas por ambientações vazias, por pessoas vazias da realidade. Ignorantes de si mesmo, porque é uma coisa que eu tenho visto, que ontem eu percebi também, dentro da pessoa olhando, perceber que esse... Não tem como as pessoas chegarem para a gente e querer uma troca, querer sentar e trocar, não um monólogo, como normalmente acontece. Alguém sempre tem aquela necessidade, é um falador maior e sempre se destaca, né? E fica ali só falando, interpelando os outros, a pessoa está falando, não deixa falar, tal.
Mas como que não há a menor possibilidade de ter realmente uma troca, um aprendizado, porque para você aprender, para você conhecer, você tem que escutar. Então escutar é aprender. Não existe isso, não existe uma escuta atenta. Existe só querer falar aquela necessidade compulsiva de falar, que eu vejo na maioria das pessoas, na maioria dos lugares, né? Então, o que acontece? Como que não há a menor possibilidade de ter, da pessoa ter das pessoas terem essa coisa de querer saber o seu momento, o que você está vendo, percepção, se ela não percebeu nela isso ainda. A maioria das pessoas, nem sei a porcentagem, mas é muito grande, não sabe qual é o funcionamento dela, como funciona, como é o funcionamento da mente, do pensamento, dessa estrutura interna egocêntrica, desse eu interno aí, desse centro, né? Desse ego dessa pessoa. Eles não sabem, nem imagina. Não há a menor possibilidade de ter uma conversa, né? E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo, eu fiquei olhando e tal, e à tarde eu estava com muito descontentamento, aquela ansiedade, porque eu vejo que o descontentamento acaba gerando ansiedade, porque a mente entra e ela quer um resultado, né? Exatamente. Então gera uma ansiedade. Fiquei olhando aquilo, vendo a forma de relacionamento que é com as pessoas, que é dependência, apego, posse, vendo tudo aquilo muito forte, muito claramente, né? Aquela hora que você chegou lá na coisa que eu estava olhando para a janela, eu estava olhando veio uma percepção muito forte que não veio agora há pouco para mim, essa percepção forte, né? Das relações, como que é doente, né? Como que é mesmo essa questão o que as pessoas acham que amor é apego, é dependência, é posse, é ciúme, é controle, é cálculo, né? É tudo muito arquitetado ali, tudo muito calculado. Busca de segurança, o medo da solidão. E ao mesmo tempo que esse descontentamento, ele vem com um monte de coisa, né? Tem medo da solidão, né? Mas ao mesmo tempo vem o isolamento. Eu percebo que ao mesmo tempo a gente não quer ser perturbado. Na hora que eu vejo que a mente ataca, que o pensamento vem ali, você quer ficar se fecha e não quer ser perturbado. Você quer ficar ali, né? E é o que você falou, vai para um vídeo, vai para outro. Aí ontem eu ficava, vai dar uma volta, vai andar um pouco, vai fazer isso. Mas sabe, é só fuga, né? Ela fica mandando um monte de coisa para fugir daquilo que eu estava sentindo naquele exato momento. Que é o que é o descontentamento, o vazio ali, aquela inquietude. É mesmo, é se esvaziar mesmo, porque você está vendo a coisa. E quando você está vendo, a coisa está dissolvendo. Tá esvaziando aquele conteúdo ali, aquela coisa, mas é muito sofrido na hora que dá a coisa assim. Por quê? Porque a mente vem pro fundo dela e fala que é sofrido. Não tem nada disso. Você tá vendo, né? Então ela começa a querer te amedrontar, querer te falar que não, peraí, isso aí. Ela vem com o medo dela e quer projetar em você aquele sentimento dela, o medo da extinção. Porque o que ela mais teme é a morte psicológica, né? É a morte dela, do ser fictício, que na verdade nem existe, mas ela tem, é todo um paradoxo, mas ela morre de medo de morrer, embora ela nem exista, porque ela só está a nível psicológico mesmo, né? Aquela coisa, mas o quanto isso faz com que a gente, né, quando não está ali vigilante, não está observando, se identifica com aquilo. E é um segundinho para você se distrair e se identificar ali com a coisa, né? Ela vem com coisa, ela vem com uma doença, ela vem... É uma coisa desconexa, né? Que não tem um segmento ali. Mas ontem estava muito forte essa questão também, de perceber que não tem mesmo. Mas para mim é muito claro que não adianta, eu não vou, o outro não vai. Eu posso ter a ambientação melhor que for. Não vai, nós dois, a gente tem uma intimidade, tem uma coisa legal, dá para falar na mesma língua, tá no momento, né, no mesmo momento, aquela coisa tal, mas mesmo assim, né, vem essa coisa. Por quê? Porque não tem amor, não tem a plenitude, ainda somos incompletos, né, é uma incompletude só ainda falta muita coisa, porque é tudo está sendo visto em parte, mas ainda está fragmentado a coisa, né? E aí, enquanto isso, fica um mosaico a coisa. Você vai vendo que fica tudo remendado, né? Até ter uma
né? Quem sabe uma hora essa percepção libertária. Meu pai falava assim, quando você reconhece o alcoolismo em você, você olha a 1 quilômetro o cara andando, você já reconhece se ele é um alcoólatra. Né? Então, assim, a partir do momento que você assume em si essa questão do descontentamento, fica fácil de você perceber no ambiente como as pessoas também estão descontentes nesse ambiente que ela está. Inclusive, assim, o celular hoje deixa isso muito claro. Antigamente você ficava todo mundo grudado só na televisão. E ficava aquela cara, né? E aí o que acontecia? Se o que estava passando na televisão era algo que você não gostava, você era forçado a ficar no descontentamento e disfarçar esse descontentamento. Hoje o celular te dá a possibilidade de você pegar e fugir para alguma coisa que lhe dá mais interesse. Aí você percebe que todo mundo no ambiente tem esse descontentamento. Você vê a tensão. Só que, como a grande maioria está no desenvolvimento da doença, do egocentrismo, e elas não se bancam de jeito nenhum o medo que elas têm da solidão, o medo do desamparo, o medo do abandono, o medo de não ter alimentado esse senso de pertencer a algo, por isso que é dado tanta importância à família. Então o que acontece? A grande maioria fica nesse jogo de tentar disfarçar do ambiente o descontentamento, até porque a cultura, se você começar a falar que está descontente, eles querem aplacar o seu descontentamento. Eles não querem conversar sobre o descontentamento juntos, eles querem dar um jeito de aplacar o seu descontentamento, né? Abafar, né? E se você for falando demais de descontentamento, já vão criar um rótulo de você de depressivo, alguma coisa, não convida o cara, não sei o quê, coisa do gênero. Então o que acontece? O movimento da sociedade é um movimento para você não se mostrar descontente. Você tem que se mostrar contente o tempo todo. Você tem que fazer parte do coro dos contentes. Porque inclusive o script da sociedade é se adaptar. Né? Tem todo um macete ali para você estar adaptado. Então quem está ali está querendo se adaptar. Então vai fazer o joguinho social ali, aquela coisa. Mas no íntimo... Então o que eu percebo, se tanto olhar na própria vida como observar os ambientes, é que está todo mundo sentindo o mesmo descontentamento, que é inerente de cada um, mas que se reflete no ambiente, porque todos estão vivendo no mesmo modo egocêntrico de ser, o mesmo modo que é apegado, que é dependente, que não sabe o que é a realidade de liberdade e de amor. A grande maioria, por não ter tido ainda uma crise existencial forte, ela tem medo, inclusive, de olhar para esse descontentamento. Porque se ela olhar para esse descontentamento, com as relações, com os ambientes, ela vai ter que fazer alguma coisa. Porque a mente vai pedir que o que ela tem que fazer é relativo a uma mudança do ambiente. E não do ambiente interno que ela funciona, que é o egoísmo, que é essa mente condicionada. Certo? Ela vai falar que a mente vai pedir uma reação de uma fuga geográfica. E não de olhar para dentro e perceber que esse descontentamento é em si. Mas as pessoas têm medo de olhar. Porque se ela olhar para a propriedade, para o descontentamento, ela vai ter que fazer alguma coisa com relação a isso. E ela não sabe como trabalhar isso, porque não teve uma cultura, não teve uma base para olhar para o descontentamento. Né? O interessante de tudo isso, todo esse processo de busca nosso, todo esse trabalho com o pensar, ele está dando cada vez mais condição de você perceber o fato que esse descontentamento, ele é seu, ele é original seu, mas ele também está no ambiente. Porque a estrutura humana funciona da mesma forma. Exatamente. Então, as ambientações foram construídas dentro dessa estrutura de descontentamento compartilhado, que inicialmente, por ser novo, para apresentar alguma coisa nova dentro do movimento velho, dá uma novocaína, né? Dá uma coisinha nova. Aquele negócio de você brincar de casinha, brincar de papai e mamãe, brincar de vovô, né? No começo é tudo gostoso, daqui a pouco isso daí começa a se mostrar profundamente insatisfatório. Não tem como aplacar
esse sentimento de descontentamento que é inerente seu. Então, o interessante é que esse trabalho está dando condições de você perceber as ilusões que a mente vai criando, certo? De fuga geográfica, de fuga circunstancial, como se através de fatores externos, de mudanças de fatores externos, né, de conhecer novas ambientações, você encontraria a plenitude e a liberdade que você sente que você não tem. Há uma percepção de que o seu modo de ser, que você construiu realmente dentro de um estado limitado de percepção, criou uma ambientação limitada de ação, certo? E aí você também percebe a ânsia de você, que essa mente tem de você, de manifestação, de você poder, de expressão, que também é um modo de fuga. É percebida que essa necessidade de expressão, de se fazer ser visto, de se fazer ser ouvido, é uma profunda fuga desse sentimento inerente de descontentamento. Ela não é algo natural de um transbordamento ético de bem-estar seu. Não, você simplesmente quer expressar de uma forma artística, pela oratória, sei lá, você quer expressar esse descontentamento. Não é contentamento que você quer expressar. Você não tem o contentamento. Não é liberdade que você quer expressar. Você quer expressar justamente o mal-estar da ausência de liberdade e da ausência de contentamento. Então, quando é percebido isso, é uma maravilha, porque você não continua derramando. Você está só continuando, dando continuidade ao ego. Reforçando cada vez mais isso aí. Porque é ele que precisa disso ainda. E a sociedade gosta disso. O cara está descontente com a sociedade, e aí ele sai aí falando sobre o descontentamento dele com a sociedade. Mas ele não tem contentamento em si mesmo. Certo? É só uma forma de reação. Ele só fica vomitando o descontentamento dele e ele não apresenta nada de contentamento. Certo? E aí o que acontece? Há uma identificação entre os descontentes, que ainda não perceberam que o descontentamento é inerente dele mesmo, e joga a culpa do descontentamento na sociedade. Grupo, né? Então aí eu me identifico com você, que tem uma oratória super legal que fala sobre essa limitada sociedade, e eu me identifico com você no descontentamento. E indo um pouquinho mais para frente, já eu fico descontente com o seu discurso. Porque o seu discurso, eu já sei, eu já conheço o descontentamento da sociedade. Eu fiquei contente com você no início só porque você me fez sentir sozinho com aquele descontentamento. Mas aí eu olho para você e percebo que você não tem nada de novo para me apresentar que quebre esse descontentamento. Você só me confirmou esse descontentamento com a sociedade. E aí o que acontece? Eu fico descontente, coloco que a culpa é que você não me apresenta nada. Então eu já abandono você. O que você me apresenta, né? Você vê, a mente é tão em você. Aí eu já abandono você e a mente começa a falar, não, tem que arrumar um outro cara que fale sobre o descontentamento da sociedade. Aí fica descontente com o próprio Krishnamurti, com os outros autores, e aí fica de galho em galho, achando que vai poder dar resposta. Mas veja, aí que é interessante perceber. Tem que ficar descontente, inclusive, com o próprio Krishnamurti. Senão vai ter o próprio esclarecimento. Tem que chegar a um ponto em que você fala assim, já corri para tudo quanto é lugar, não adianta. Não fazer dele autoridade e de ninguém. Não, é chegar num ponto em que você percebe assim, não tem autoridade, nem na minha própria percepção e nem na do outro. Não. Sabe? De fato, eu sou um ser medíocre, egocêntrico, e o outro também é medíocre e egocêntrico. Eu sou um repetidor, eu sou um propagandista das ideias de terceiros. E o outro também é um propagandista, um imitador da ideia de terceiros. Há possibilidade de eu ficar aqui
com esse descontentamento, e quem sabe esse descontentamento me apresentar algo novo, significativo, que produza uma explosão interna, onde haja um transbordamento de algo que possa ser o tal do contentamento, a tal da felicidade, o tal do amor, o tal da liberdade. Aí quem sabe você ter algo realmente para compartilhar que vale a pena, ao invés de ser só alguma coisa que faz o outro também se identificar de falar assim, eu também sinto isso. Mas e aí? Tamo junto, você não tá sozinho. Né? A pessoa se pôr, que não tô sozinho, porque encontrei alguém que também sente a mesma coisa que eu. Mas ele só sente a mesma coisa que eu, ele não tem nada além disso. Ele não tem nada além disso. E mesmo se ele tiver, ele não tem como me passar isso. É dele, né? Então foi um lance muito legal onde você perceber toda essa movimentação e de você não ficar descontente com o descontentamento que estava tendo. Sabe? Foi algo assim, não, deixa eu ver o que contém esse descontentamento. Abraçar ele e ver o que ele traz. Porque eu percebo também, se você fica numa zona... O contentamento, entre aspas, que as pessoas acham que tem, não é contentamento, né? É uma euforia. Só euforia. Tal, né? Que tem a ver com o que está fora, com alguma circunstância, alguma coisa ali localizada, um relacionamento novo, um carro novo, uma casa nova, uma viagem, está relacionado a isso. Então não é. Sim, uma atividade social nova. Mas isso me mantém numa zona de conforto que me traz uma pseudo-segurança, uma pseudo-liberdade e tal, que é só questão de tempo para dizer que aquilo é falso. Sim. Né? Se a pessoa estiver investigando, se estiver num processo de autoconhecimento. Senão ela vai passar a vidinha dela daquele jeito, achando que é feliz, alegre e tá tudo certo. Não, Agora, eu vejo que esse descontentamento me traz questionamento. Ele não me faz ficar parada, não me faz ficar estagnada, acomodada. Ele me faz continuar querendo saber o que tem aqui. Porque o fato é esse, eu preciso investigar e saber o que acontece internamente aqui, de uma vez por todas, né? Não tem essa de que o cara não vê. Eu vejo o esforço que as pessoas fazem para tentar mostrar para o outro que aquilo que elas vivem é real. Também. Você vê você vê muito isso nas relações. Amorzinho, não, como ele me trata, não sei o quê. Mas é um esforço tremendo para tentar mostrar que existe verdade naquilo que elas estão vivendo. Isso durante algumas décadazinhas. Daqui a pouco você já começa a perceber o que você vê nas relações da terceira idade. Um descendo o cacete no outro. Mas não precisa da terceira idade. Já tem um monte de casal novo que a gente conhece que é só virar as costas, um mete pau no outro. Porque fulano isso, fulano aquilo, quer dizer, porque o patrão isso, porque o local de trabalho isso. Mas todo mundo está fazendo esse esforço para dizer que está tendo sucesso, que ali tem verdade, que ali está tendo prosperidade, que ali está tendo... Eles usam cada palavra interessante para dizer que ali é uma verdade. Mas é uma questão de tempo para você perceber. E outra coisa, se você olhar bem para o corpo das pessoas, o próprio corpo delas e o próprio olhar mostra a falácia disso que elas tentam apresentar de que é verdade. Então o interessante, por isso que eu falo que a crise, a depressão, ela é importantíssima, porque ela é um ponto que ela chega e fala assim, não dá mais para esconder, vou chutar o pau da barraca, vou pagar o preço para ver qual é que é, e vou começar a me assumir como um ser atormentado, como um ser insatisfeito, como um ser que, não dá para ficar dentro desses joguinhos. Não dá para ficar aí com propaganda. A propaganda do alimento não me alimento. Então tem sido um olhar bastante interessante, porque esse olhar com bastante atenção para a questão do descontentamento, ele faz você inclusive ver o medo, né, de você assumir o seu descontentamento. A base do medo de você assumir o descontentamento é sempre o medo de você ficar só.
Você vai lá, você vai vendo sempre que é o medo é sempre que você está só, de você acabar tendo que ficar com a sua própria insuficiência. Enquanto você não percebe que você está só. Você é só e sempre foi, psicologicamente. E tem que ser cada vez mais para chegar àquela solitude que eles tanto falam aí, que quem sabe, que é solidão de tudo, de todo o passado, se vê livre. Aí quem sabe a gente possa saber o que é realmente, né? A verdadeira liberdade aí do espírito humano. Porque eu vejo que esse descontentamento, ele produz ali, né, aquela coisa, né, os paradoxos ali, e as contradições, mas que ele te leva para você. A gente não... Sabendo que o que está aqui, esse descontentamento, é inerente. O que eu sinto aqui agora, esse descontentamento, é um descontentamento que eu sentia quando eu tinha 5 anos de idade, que eu ficava com medo e corria para algumas coisas, né, achando que podia tirar daquele medo. Por causa da minha mãe, né? Sim. Do meu pai. A gente tem uma coisa, muito falando isso, nós não temos uma cultura que nos ensina a estudar a palavra, a olhar, a observar a palavra, a olhar a etimologia dela, a olhar a raiz dela. Né? Você pega a palavra descontentamento. Já começa aquela coisa, a própria palavra já produz medo. Então nós já temos medo da palavra. Nem olha, não. Da própria palavra descontentamento nós já temos medo. Que dirá do próprio descontentamento. Então só a palavra descontentamento já te assusta. Então você nem olha para a palavra descontentamento. Porque se você pegar e olhar para a palavra descontentamento, ela em si já é profundamente libertada. Ela já te dá uma grande chave. Você está descontente com a mente. Né? Desconter o que você tem na mente. Ou seja, você não está contente com esse conteúdo que você já tem na mente. Então, a partir do momento que você vê que você está descontente com o conteúdo da mente, todo o produto da mente, você vai percebendo que não faz sentido alimentar esse conteúdo que a mente vai te trazendo. Então veja, não é a própria mente que está trazendo descontentamento, e aí não é a própria mente que vai dando ideias de como você sair do descontentamento. Ora, então você começa a entrar num estado muito interessante, que é nem isso, nem aquilo. Não sei o que é. Não, nem isso, nem aquilo. É um estado ali de... Aí o nem isso, nem aquilo joga a gente naquilo que a gente vem chegando sempre, que é o que eu faço. Bom, se eu sei que nem isso, nem aquilo, e não apresentou outra opção, é o não sei. Eu não sei. Então, o não sei, o que me pede para fazer? Abster-se. Na dúvida, abstenha-se. E continua só observando. Porque esse observar isso aí do descontentamento, sem optar por qualquer coisa que a mente vai te dando para sair do descontentamento, na realidade nós estamos nos esvaziando tanto do conteúdo da mente como das coisas que vão alimentar essa mente. Então, ontem foi percebido aquela coisa assim, como é importante esse descontentamento e o vazio natural dele. Deixar que esse descontentamento apresente um estado de vazio pleno, ou seja, onde não tem mais vazio a ser acrescentado e, portanto, nem a possibilidade de mais descontentamento. E aí, quem sabe, nessa plenitude do vazio e do descontentamento, sumir o descontentamento e o vazio e ficar só a plenitude. E produziu esse descontentamento no seu ápice e esse vazio no seu ápice. E aí, quem sabe, a gente sabe o que é esse estado de plenitude. Quem sabe.